Fala pessoal, estamos aqui na nossa nona aula do novo tutorial do AMAP Aqua e hoje nós vamos começar aqui com cálculo de perda de carga no alimentador predial. Então todas as verificações no alimentador predial, vamos ver como o plugin pode te auxiliar nesse dimensionamento, tudo bem? Então estamos aqui com um sobrado, eu já trouxe ele modelado, já tem modelado várias instalações aqui, mas vamos nos atentar aqui à parte do alimentador predial, tudo bem? Temos aqui o cavalete do hidrômetro, essa rede ela segue, abastece torneiras de jardim, sobe aqui, temos um reservatório. Eu peguei um sistema simples para a gente fazer o primeiro cálculo, entender como funciona a ferramenta, depois a gente vai explorar as possibilidades que existem aí de tipos de alimentador predial, disposição de reservatórios, etc. Tudo bem? Então temos aqui um reservatóriozinho do AMAP, como vocês podem ver. Já está tudo modelado aqui, ligado no nosso cavalete do hidrômetro, ok? Primeiro detalhe, lá na aula de dicas de modelagem, aula 5, sexta aula, vou marcar o card aqui, editor me lembra de colocar o card aqui lá da sexta aula, se você não viu, dá uma olhadinha. Nós comentamos um pouco sobre o sistema, né? Já tem aqui até umas tubulações, ó. Tubulação em azul, nós temos o tipo de sistema AMAP água fria. Tubulações em vermelho, nós temos aqui tipo de sistema AMAP água quente. E o detalhe, o alimentador predial ele tem um sistema próprio. Tem aqui o tipo de sistema AMAP alimentador predial. O que isso quer dizer? Que ao modelar todo o sistema do alimentador predial, você deve atribuí-lo dentro desse sistema, porque senão não vai ser possível realizar os cálculos. Tudo bem? Essa tubulação vai ser confundida com água fria, com água quente, enfim, vai virar uma bagunça. Mas colocando nesse sisteminha aqui, ela vai ficar vermelha, ou verde, perdão, vai ficar aqui verdinha, destacando que é o alimentador predial. Então já vamos lá, hein? Já aprendemos. Aplicando a vista do AMAP, modelagem, azul, água fria, vermelho, água quente, e agora temos verde, alimentador predial. Até o final desse tutorial aqui vocês vão ver que tem mais cores aí, recalque, sucção, etc, pressurização como está aparecendo aqui, mas até agora nós recebemos 3 cores. Uma outra dica, modelou torneiras de jardim ligadas diretamente através de abastecimento direto da rede pública, modele elas também no tipo de sistema alimentador predial, tudo bem? Para evitar problemas, porque se você atribuir outro sistema, ele pode acabar atribuindo ao hidrômetro, ao reservatório um outro sistema, e aí também acabar atrapalhando a questão do fluxo, ok? Então, tanto modeladinho aqui eu já trouxe, depois a gente vai dar uma olhada nessas questões de modelagem. Vamos agora lá para o plugin. Eu já deixei aqui aberto na parte de reservatório, já iniciei a definição de projeto, vocês já viram também como criar um projeto. Se não viram ainda, editor também me lembra, vou deixar o card aqui da aula de criação de projeto, menu lateral para você ver, entendeu? Então aqui no reservatório já atribuí residencial de luxo, 8 pessoas, 1 dia e meio de consumo, tal. Vamos ver só qual a reserva que tem aqui. Nós temos 2.000 litros. Bom, então acho que foi só um dia mesmo de consumo, tudo bem? 6 pessoas, 1.800, 2.000 litros, para compatibilizar com o volume que foi definido aqui para essa edificação. Por quê? Eu começo aqui na aba de reservatórios e para efetuar o dimensionamento do sistema de abastecimento do alimentador predial, é importante que você faça o dimensionamento do reservatório. Então essa sequência aqui do menu lateral, ela também é uma sequência no seu desenvolvimento do projeto. É possível pular alguns desses menus de acordo com o que existe ou não no seu projeto, mas algumas sequências lógicas é importante que se mantenha, como essa de dimensionar o volume do reservatório antes de partir para o alimentador predial. Por quê? Porque é com base no volume de reserva que o plugin vai determinar qual é a vazão de projeto do alimentador predial. Tudo bem? Então, fizemos o dimensionamento aqui, o reservatório comercial de 2.000 litros, vou passar para o sistema de abastecimento. Então, percebam que eu tenho aqui slides, e eu já tenho um consumo diário de 1.800 litros, que foi o que ele me atribuiu lá no dimensionamento do reservatório, lembram? Consumo diário para esse tipo de edificação de 1.800 litros por dia. Então, começando aqui pela velocidade na tubulação, nós temos aqui uma velocidade que pode variar de 0,6 até 1 metro por segundo. Esses valores são retirados da literatura com base em experimentos e ensaios em campo e trazem aí um intervalo
que é mais ou menos comum de velocidade do fluido na tubulação do alimentador predial. Tudo bem? Temos aqui uma segunda, vou deixar aqui no máximo para nós termos o quê? Quanto maior a velocidade, menor é a vazão, a menor o diâmetro necessário para ser adotado. Tudo bem? Temos aqui o tempo de reposição, ele vai de 1 até 12 horas. E já percebam que surgiram alguns avisos aqui, né? Alguns sininhos. Então, vou chegar aqui no primeiro sininho, 3 horas. 3 horas, 3 e meia. Aparece um sininho amarelo, de alerta. A NBR 5626 recomenda um tempo de reposição máximo de 3 horas para edificações unifamiliares. Então aqui o plugin já te traz um alerta. Você está passando de 3 horas do tempo de reposição. A NBR traz algumas recomendações. É preciso que você preveja tubulações, vazões e pressões que garantam essa reposição em até 3 horas no caso de edificações unifamiliares. Se não for o caso da sua edificação, você pode ignorar esse aviso sem problema e seguir. Vou seguir mais um pouquinho aqui, até 6,5, temos aqui 6,5. Agora apareceu um sinozinho vermelho, um aviso de muita atenção, mais importante do que o amarelo, vocês concordam? Então a NBR 5626 recomenda um tempo de reposição máximo de 6 horas. Então aqui passando das 6 horas, independente do tipo de edificação, nós já temos aí um conflito, uma divergência com a NBR 5626. Lá em 3 horas é uma exigência, é um ponto, um tópico aplicado a edificações unifamiliares. Acima de 6 horas se aplica a qualquer tipo de edificação. O plugin está te alertando, ele não vai te impedir de utilizar um tempo de reposição maior do que essas 6 horas, de acordo com seus critérios, o seu entendimento, as legislações municipais, estaduais que possam existir. Ele só está te alertando que esse tempo de reposição maior do que 6 horas ele contraria um tópico da NBR. Se você quiser saber qual tópico é só ir lá na nossa documentação técnica, na nossa página de suporte, vai ter lá o tópico direitinho informando qual item é esse. Tudo bem? Vou voltar um pouquinho aqui, vou deixar em 3 horas, tempo máximo de reposição aí para a nossa edificação, visto que é uma edificação unifamiliar. Ele vai recalculando aqui, ó, à medida que a gente vai mexendo, ó, percebam, à medida que eu mexo aqui na velocidade, ele altera diâmetro de tubulação, perceba o diâmetro calculado, o diâmetro comercial, e à medida que eu mexo aqui no tempo de reposição, ele vai alterando nos resultados da vazão. Vou deixar aqui o máximo da velocidade e o tempo de reposição em 3 horas. Vamos analisar agora os resultados. Temos uma vazão mínima de projeto 0,021, que seria uma vazão máxima para reposição dentro de 1 hora. Temos uma vazão pelo tempo de reposição de 0,17. Ok? 0,17. E, naturalmente, a gente recomenda adotar uma vazão maior entre essas duas vazões. Temos aqui, então, vazão adotada automaticamente de 0,17. Se você quiser alterar esse valor de vazão, você tem liberdade. Se você quiser utilizar uma vazão maior, se você quiser utilizar uma vazão menor. Tudo bem? Basta alterar aqui esse campo. Ok? Vamos agora para os resultados do diâmetro interno. Temos aqui o diâmetro interno calculado de acordo com a velocidade de reposição, 14,57 milímetros. Naturalmente não é um diâmetro interno comercial, então ele já te diz aqui o diâmetro comercial, o diâmetro nominal calculado, 20 milímetros. E no diâmetro adotado ele também pega o maior valor dentre os dois. Aqui é importante, você também pode alterar esse valor aqui do diâmetro adotado. Ele está te dando uma sugestão de que para essa vazão, essa velocidade, esse tempo de reposição, ele está sugerindo um diâmetro de 20 milímetros. De novo, com base em que, Lucas? De novo, com base em equações da literatura. Está com alguma dúvida? Dá uma olhadinha lá na nossa documentação técnica que vai estar lá qual a equação e qual a fonte também de onde foi retirada essa equação. Tudo bem? De novo, você tem liberdade de alterar esse valor, modelar com outro diâmetro. A decisão é sua. A gente te oferece valores de referência com base na literatura. Por exemplo, vou deixar a mesma vazão que foi calculada de 0,17, porém vou dar uma olhadinha aqui no nosso projeto, ó, e estamos utilizando um diâmetro de 25. Então vou chegar aqui e vou alterar para 25 milímetros, porque eu estou utilizando o diâmetro 25 milímetros.
Nossos projetos aqui no escritório, nós praticamente já abolimos diâmetros de 20 milímetros, não utilizamos, só se realmente o cliente pedir, optar, às vezes incorporadoras, edificações que vão se repetir muitas vezes, então para eles às vezes faz diferença utilizar ou não o diâmetro de 20 ou 25, mas via de regra nós não utilizamos. Fizemos a determinação da vazão, vamos para o próximo passo, que é efetivamente calcular o nosso reservatório. Então eu vou clicar aqui no novo item e imediatamente vai aparecer uma barrinha aqui embaixo, com o nome do reservatório, consequentemente do alimentador que eu quero calcular, a pressão disponível, só vai aparecer um valor aqui após o cálculo, a pressão requerida. Como é que funciona essa pressão requerida? Ela é a pressão necessária para que as condições da determinação da vazão sejam atendidas. Então, para que aquele tempo de reposição, de acordo com essa vazão adotada, ele se concretize, eu preciso fornecer uma determinada vazão. E por que eu preciso, uma determinada pressão, perdão. E por que eu preciso fornecer essa determinada pressão? Vocês concordam que existe um dispositivo de controle de nível lá no nosso reservatório? Esse dispositivo de controle de nível é popularmente conhecido como torneira boia. Então, assim como toda peça hidrossanitária, tudo que funciona com água, com pressão, vazão, ela tem uma curva de pressão-vazão. Então, nós parametrizamos curvas de torneiras boias comerciais fornecidas pelos fabricantes e, com base na vazão adotada de projeto, o plugin ele verifica nessa curva qual é a pressão em MCA que eu preciso fornecer nessa torneira boia para que eu atinja uma determinada vazão. Então, nós temos lá uma curva de pressão-vazão. Se eu forneço uma pressão nessa torneira boia, existirá uma vazão de saída nela. Então, essa pressão requerida é justamente a mínima pressão que eu vou fornecer para atingir, no nosso caso específico aqui, 0,17 litros por segundo, atendendo assim o tempo de reposição de 3 horas que eu determinei como critério de projeto. Tudo bem? Temos aqui o segundo reservatório, um botão selecionar, onde eu vou selecionar o reservatório que eu desejo calcular, que eu desejo analisar, um reservatório que é alvo desse volume, desse consumo diário. Temos o botão calcular, que vai efetuar os cálculos, o botão 3D, que vai nos mostrar visualmente em uma vista 3D do Revit a divisão de trechos, o botão relatório, que vai me abrir o relatório, a divisão de trechos, as perdas de cargas unitárias, os comprimentos reais, os comprimentos equivalentes, as alturas geométricas, a pressão residual final, todos os dados de cálculo. Essa lixeirinha aqui que apaga o item, só para vocês verem. E aqui em MC eu posso ativar, deixar verdinho e desativar. Isso significa que todo o memorial de cálculo desse item aqui, desse RES 00, ele vai ser incluído na geração do memorial descritivo final, tudo bem? Detalhe, eu posso alterar aqui, ó, se eu der 2 cliques, eu posso alterar, vou botar RES TUT, de reservatório tutorial, ok? Clicando agora aqui no botão selecionar, eu vou e seleciono o reservatório qual eu quero calcular. O botão ficou verdinho, quer dizer que ele foi selecionado e ele já apareceu um valor aqui de pressão requerida, porque ele pegou esse valor de 0,17, aplicou na curva de vazão de torneiras boias e chegou a um valor de 3 MCA. Então, eu preciso ter, lá chegando na torneira boia, pelo menos 3 MCA de pressão para atingir essa vazão de 0,17 litros e, consequentemente, atender o tempo de reposição de 3 horas, como solicita a NBR 5626. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro passo. Eu posso clicar agora em calcular. Vou clicar em calcular e vejam, apareceu aqui um erro, ó. Ficou um xizinho vermelho aqui no meu prompt de comando e dá um erro aqui de várias informações. Eu deixei aqui de propósito só para a gente dar uma olhadinha aqui em uma situação que pode acontecer no seu template. A gente não tem como saber, mas se aparecer esse erro aqui, ó, gravem bem essa mensagem de erro no alimentador predial. Vocês já sabem, basta ir lá e mudar essa configuração. Então nós vamos aqui em sistemas, hidráulica e tubulação. Vou clicar aqui nessa setinha, ó, configurações mecânicas, ou então vou dar o comando ms no Revit, ok? Vou aqui no último, ó, cálculo, e existe esse checkbox aqui, ó, ativar análise de redes de tubulação hidrônica de ciclo fechado. Ele provavelmente vai estar marcado, eu vou desmarcar, vou clicar em OK.
E vou voltar para o meu plugin. Vou clicar aqui em selecionar reservatório de novo. E neste instante vai entender por quê. Selecionei, vou clicar em calcular. E vejam que agora já vai dar certo. Ó. Ficou verdinho. Percebam, ó, reservatório selecionado. Iniciando o cálculo do alimentador predial. Aguarde. O alimentador predial ResTut calculado com sucesso. Tudo bem? Já me indicou aqui uma pressão disponível de 1,33. Apareceu um xizinho vermelho, por quê? Porque a pressão disponível não passou, não foi suficiente de acordo com a pressão requerida. E agora a gente vai dar uma olhadinha, vamos começar a analisar esses resultados, ok? Primeiro, eu tenho aqui o reservatório. Primeiro passo, verificar nas nossas tubulações a vazão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vazão 0,17 litros por segundo. Ótimo, é a vazão que foi adotada. Isso quer dizer que muito provavelmente tá tudo ok nos cálculos, ó. 0,17, 0,17, 0,57, opa, 2,17, 2,17 chegando até o hidrômetro. Bom, essa vazão mudou, vocês concordam? O que é que está acontecendo? Bom, eu adicionei torneiras de jardim aqui no nosso sistema, vocês concordam? Então, ó, nós temos aqui 0,17, temos aqui agora 0,57. Se eu clicar nesse segmento de tubo aqui, ó, vamos aparecer aqui a vazão de 0,4 litros por segundo. Somando com 0,17 vai dar exatamente 0,57, ok? Se eu vier daqui, eu tenho também 1,60 litros por segundo originário de torneiras de jardim. Então essas considerações estão feitas. Aí vai do seu entendimento se na sua modelagem, na sua concepção, você acha que essas torneiras de jardim elas influenciam no dimensionamento do alimentador predial. Eu considero que elas não influenciam porque elas têm uma vazão, porém elas não vão estar ligadas direto, todas elas simultaneamente. E aqui ele não está considerando o método dos pesos, ele está considerando uma vazão cheia de projeto. Tudo bem? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas torneiras de jardim, todas elas, e vou aqui, ó, como a gente aprendeu lá na aula 6, vou considerar a vazão, vou desmarcar. Ok? Então o que é que acontece? Se eu seleciono esse trecho de tubulação, agora ele está zerado. Esse outro trecho que vem das outras peças, ele também está zerado. E esse trecho agora ele possui apenas 0,17 litros de vazão, que é a vazão do alimentador predial. Então vocês podem estar se perguntando: ah, Lucas, então não vou nem modelar, eu vou fazer só o alimentador predial e tal. Não, pessoal, é importante que vocês modelem de forma mais fidedigna possível. Se vocês quiserem considerar uma ou outra torneira de jardim, é possível também. Se vocês quiserem considerar todas as torneiras de jardim, é possível também. Mas é importante porque as conexões, aqui é um T de passagem lateral, tal, tem 2 T's que derivam para as torneiras, então esse sistema mais fidedigno possível é importante ser modelado. Então eu eliminei a consideração daquelas torneiras de jardim, vou voltar, vou clicar em calcular de novo, e o alimentador predial aqui já foi calculado, não teve nenhuma alteração considerável aqui na pressão, deve ter tido lá nas casas e tal, porque o trecho era muito pequeno aqui no final. Então continua aqui 1,33. Tudo bem? Então vamos agora partir para a segunda etapa de análise. Vou olhar o relatório, começar pelo relatório. Temos aqui 3 trechos. Ok? 3 trechos do alimentador predial, e vou dar uma olhadinha aqui, clicando no 3D também ele vai me gerar uma vista onde ele me indica quais são esses trechos. Vejam que começa aqui no hidrômetro e segue tal até o reservatório. Dá uma olhadinha aqui, ó, temos no relatório, e aí basta você comparar relatório em Word com a nomenclatura dos trechos com as informações, ok? Vou dar mais uma olhadinha aqui, ó. O que é que acontece? Às vezes aparece algumas letras de outras informações de outros cálculos que você realizou. Pronto, caso isso aconteça, você vai aqui excluir a vista de dimensionamento, eu já excluí, e clica novamente no 3D. Então quando você clicar, ele vai criar novamente a vista, mas ela pode vir assim meio estranha.
você vem aqui em modelo de vista, aplicar e aplica o AMAP dimensionamento, beleza? Que aí é a vista, é o filtro de vista correto. Eu vou só clicar mais uma vez para aparecer os trechos. Então, pessoal, criou de novo a vista aqui e agora a gente pode analisar a luz do relatório. Vou abrir o relatório aqui novamente, ó. Nosso relatório também temos a L1, L2, L2, L3, L3, L4. Então temos aqui a L1, que basicamente começa no hidrômetro, a L2 nesse T, a L2 até a L3 nesse outro T e a L3 até a L4, que é basicamente no reservatório. Tudo bem? A gente sabe da hidráulica que se muda o trecho quando existe uma alteração na vazão ou uma alteração do diâmetro. Nesse caso não houve alteração em nenhum dos dois, porém ainda assim ele dividiu em alguns trechos. Por quê? Porque para efeito de cálculo em T's sempre vai existir uma mudança de vazão, então nós sempre atribuímos automaticamente uma mudança de trecho. Nesse caso, como nós desconsideramos as torneiras de jardim, ainda assim o T continua e o plugin faz a divisão de trechos, mas isso não altera o resultado final do cálculo, tudo bem? Só você observar na análise, ele dividiu aqui certinho nos T's, a L2, a L3 e efetuou os cálculos, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso relatório as perdas de carga. Nós tivemos uma perda de carga total de 0,10 no primeiro trecho, 0,05 no segundo e 0,42 aqui no terceiro trecho. É o trecho maior que poderíamos agir aqui nesse trecho para tentar diminuir essa perda de carga. Porém, temos uma pressão requerida de 3 MCA e 1,33 de pressão disponível. Mesmo que eu zerasse aqui essa perda de carga, ainda assim não existiria pressão suficiente para chegar em 3 MCA. Por quê? Porque a altura geométrica aqui, ó, de 9,5 é muito elevada para a pressão fornecida na rede, tudo bem? Então vamos analisar agora esse ponto. Indo aqui para o plugin, indo nas configurações, opções de pressão, nós temos aqui pressão padrão da concessionária, 10 MCA. Então, existem algumas normas de saneamento, de sistemas de abastecimento, que dizem que as concessionárias precisam fornecer para todas as unidades consumidoras uma pressão mínima na entrada de 10 MCA. Sabemos que essas situações variam, infelizmente existem muitas cidades, muitas concessionárias que acabam não atendendo essas exigências, porém é uma normativa e nós trazemos como valor padrão aqui para a pressão da concessionária. Qual é o correto a se fazer? A cada projeto, a cada obra, solicitar uma carta de viabilidade da concessionária, informando lá a localização, a vazão que você vai precisar, e ela vai te devolver dizendo que ela tem ou não condições de atender essa vazão e vai te dizer também qual a pressão da rede daquele ponto que vai ser utilizado para atendimento da sua edificação. Então ela vai te dizer lá se tem 8 MCA, 10, 12, 15 MCA, e aí com base nisso você vem aqui, altera esse valor e faz os cálculos do seu alimentador predial, tudo bem? Tá aqui como 10, eu vou alterar para 12, vou clicar em salvar e fechar e vou clicar em calcular novamente. Apareceu aqui, ó, aviso, cálculo não realizado, fecha o relatório atual. Mais um detalhe, viu, pessoal, se o relatório do Word está aberto eu não consigo calcular. Fechei, vou voltar aqui, clicar em calcular, cálculo ocorreu com sucesso e percebam que aumentou aqui praticamente os 2 MCA de 1,33 para 3,33. Dá uma olhadinha no reservatório agora, percebemos que a pressão começa lá na casa dos seus 12 MCA, tudo bem? E começa aqui, né? Tem uma diferença de altura de 95, uma perda de 10, com os 12 MCA que já existia, mais o H positivo de 95, 12,95, menos 0,10 MCA de perda de carga, 12,85. Então percebam que aqueles 12 MCA que já estavam, que nós atribuímos lá nas configurações como pressão fornecida pela concessionária, está sendo considerado para os cálculos. Tudo bem? Esse foi um resumo, assim, um caso simples. Tinha só algumas torneiras de jardim. E aí vocês já podem estar tendo algumas dúvidas, né? Mas Lucas, e se eu tiver mais de um reservatório? Se eu quiser simular mais situações, eu vou simular mais uma situação aqui. Por exemplo, vou adicionar mais um item. Eu quero agora considerar 0,20
na minha vazão adotada. Então eu altero aqui 0,20, deixo salvo aqui os meus cálculos feitos com 0,17. Todo o memorial está aqui, está salvo. Você pode incluir no seu memorial final de cálculo, pode continuar a acessar de novo. E vou clicar agora em selecionar o reservatório. Vou selecionar o mesmo reservatório. Vou clicar em calcular e ele já me atribuiu aqui, ó, uma outra pressão requerida e uma outra pressão disponível. Por que ele alterou a pressão requerida? Lembram lá a curva? Então, no momento que eu altero a vazão, eu também vou necessitar de uma outra pressão requerida para que a torneira boia funcione aquela vazão de projeto. Então, para uma vazão de 0,17, nós precisávamos de 3 MCA. Agora, para uma vazão de 0,20, nós vamos precisar de 4,89 MCA. Entendeu? E qual é a pressão disponível para essa vazão de 0,20? 3,14. Vou abrir o relatório aqui. Temos de novo os 3 trechos. Temos a vazão agora de 0,20 litros por segundo. O diâmetro de nominal de 25 milímetros. E agora nós temos, ó, outras perdas de carga. Lembra que era 0,10, agora é 0,13. Aqui era 0,45, agora é 0,56. Por quê? Porque eu aumentei a minha vazão de projeto. Mas pior do que isso, a pressão requerida para o correto funcionamento da torneira boia aumentou, como eu aumentei essa vazão de projeto. Tudo bem? Então isso aqui foi para ilustrar que se você quiser simular condições diferentes, com vazões diferentes, tempos de reposição aqui diferentes, eu quero simular com 2, agora 0,25, vou adicionar um novo item aqui, 0,25, vou selecionar, vou clicar em calcular. E tanã, ele já me deu outra pressão disponível de 2,75 e uma outra pressão requerida agora de 8,38. Beleza? Então esse daqui foi o exemplo para o cálculo de um alimentador predial, e nós vamos ver agora alguns casos particulares, alguns casos especiais. Tudo bem?